Meus queridos amigos, e se eu te dissesse que existem 7 fundos imobiliários que estão baratos e que ainda podem pagar bons dividendos para esse final de 2022 e 2023 em diante? E aí, o que você acha? Eu vasculhei aqui mais de 100 fundos imobiliários e consegui selecionar esses 7 fundos para você lucrar pesado com os dividendos mensais. É claro que precisa analisar também, ver se cabe na carteira ou não, mas dividendo mensal é algo que quem investe em fundo imobiliário gosta muito, gosta demais. Então, o primeiro fundo imobiliário é o HTMX11. É um fundo do segmento de hotéis e flats. Trata-se de um segmento que foi bem afetado pela pandemia. Na verdade, é um segmento que é afetado pelas sazonalidades regionais também. Isso faz variar a taxa de ocupação dos hotéis e flats, dependendo da região. Tem várias coisas que envolvem esse setor. Os riscos também têm relação com a taxa de ocupação desses imóveis diretamente. Isso é óbvio, né? A pandemia de Covid-19 afetou drasticamente o setor hoteleiro e, consequentemente, o valor das unidades. No entanto, a recuperação do desempenho dos hotéis está acontecendo de forma muito rápida, de forma mais rápida que o que era esperado, o que é muito bom. Então, se isso continuar, é provável que o fundo apresente uma retomada nas vendas no médio prazo, o dividend yield deve aumentar. A gente já consegue ver aqui que a taxa de ocupação do fundo está subindo muito de dezembro de 2020, na verdade de junho de 2020 aqui, que foi o pior momento até agora. Aumentou pra caramba, a diária média ali, o valor médio da diária subindo muito também. E a gente tem aqui o RevPAR, que é uma métrica importante. Que diabo é isso, Badu? Me explica o que é esse tal de RevPAR. Vou explicar agora para vocês o que significa. Esse termo ele vem do inglês Revenue per Available Room, que significa receita por quarto disponível e é um dos principais indicadores de desempenho do mercado de hotéis. Isso é uma medida de avaliação da eficiência, na verdade, do investimento. Então, se você prestar atenção aqui, você vai ver que a taxa de ocupação multiplicada pela diária média dá justamente o RevPAR. Nos dá justamente esse indicador que é muito importante. Lembrando que o fundo registrou o melhor RevPAR do ano, justificado pela maior quantidade de dias úteis, bem como também os diversos eventos que aconteceram na capital de São Paulo. É um fundo que acaba também de voltar a pagar dividendos com o tempo sem distribuir, mas com a continuidade na retomada do setor, né, o que é esperado é que os dividendos sigam aumentando. É um fundo que ganha dinheiro bastante também com a compra e venda de unidades. Então, com a economia desaquecida que a gente teve na pandemia, essa estratégia ele praticamente não conseguiu implementar. Vale lembrar que de 2016 até 2019, os dividendos subiram ano após ano. Por enquanto, né, o fundo ainda negocia abaixo do valor patrimonial, com um PVP de 0,91, o que pode ainda apresentar uma oportunidade de comprar barato. Inclusive, quando a gente observa a rentabilidade dos últimos 12 meses, a gente vê que ele apanhou muito até março, abril de 2022, mas de lá para cá se recuperou bastante, principalmente com essa expectativa de o fundo voltar a pagar rendimentos, já supera nos últimos 12 meses o IFIX, o IPCA e o CDI, tá? Com retorno ali de mais ou menos 13,5%. O próximo fundo imobiliário da lista é o VISC11, um fundo também muito conhecido, é um fundo imobiliário de shoppings que também sofreu muito com a pandemia. A gente sabe que esse setor sofreu pra caramba, mas o segmento vem se recuperando muito bem nos últimos 12 meses, se recuperando inclusive acima do esperado também, e em 2023 promete seguir gerando bons frutos aos investidores, aos cotistas. Lembrando que antes da pandemia, esse era um dos segmentos que mais pagavam dividendos e ainda era considerado como um setor defensivo, um segmento defensivo. A gente tem vendas por metro quadrado melhorando, inadimplência também em patamares pré-pandemia, então é bem nítido que o fundo está se recuperando bastante. Atualmente o fundo vem pagando 74 centavos por cota, a gente consegue ver que esse valor ele vem subindo nos últimos meses, e se você tivesse investido no começo do ano R$ 10.000 em VISC11, você já teria recebido até setembro R$ 618 em dividendos isentos de imposto de renda. Isso daria 98 cotas, tendo um total ali de R$ 6,31 por cota até o momento
nesse ano. É um retorno interessante, é claro que não dá para comparar com o desempenho de taxa de juros, porque a gente está falando de um fundo de tijolo, ou seja, é natural que as cotas também se valorizem ao longo do tempo e os dividendos por cota também aumentem, diferente do que acontece principalmente nos fundos de papel. O fundo ainda destacou aqui que, tendo em vista o forte resultado dos shoppings no ano, a expectativa da manutenção dessa performance, revisamos pela terceira vez no ano a expectativa de rendimentos para uma distribuição mensal entre 74 e 76 centavos por cota até dezembro de 2022. É um valor interessante e, se as coisas continuarem a melhorar, o fundo pode revisar mais uma vez isso daqui para cima. Por isso que eu falo, quando você consegue identificar as janelas de oportunidade, você consegue fazer escolhas mais assertivas nos seus investimentos. Beleza, meus amigos? Na sequência aqui a gente tem o KNRI 11, esse aqui é um fundo muito conhecido pela maioria dos investidores. Como a gente pode ver, é um fundo que tem um patrimônio líquido de 3,86 bilhões, número de cotistas, mais de 239 mil cotistas. É um fundo bem diversificado, como a gente pode ver. O portfólio é composto por 21 imóveis, 12 edifícios comerciais e 9 centros logísticos. Aqui a gente tem a receita por estado, muito concentrada em São Paulo, o que é bom, traz mais segurança. 58% da receita vem do segmento logístico e 41%, 42% praticamente, do segmento de escritórios. Ou seja, é uma boa divisão, na minha opinião. São dois segmentos que eu gosto bastante. O segmento de lajes corporativas, escritórios, está sofrendo muito mais nesse momento, mas no médio e longo prazo isso tende a se estabilizar e esse tende a ser um fundo que vai remunerar muito bem o cotista. Esse fundo em particular, eu acho mais interessante comprar sempre que ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, por outros motivos que eu já citei aqui em outros vídeos. Olhando por setor também, a gente vê que o fundo é bem diversificado, mais de 95 inquilinos, isso traz mais diversificação, mais segurança também, diminui o risco de vacância, 8% em serviços, 8% no setor financeiro, 34% comércio, engenharia 1% aqui, indústria 34%, logística 3% e tecnologia mais ou menos 10%. Na sequência a gente tem o VILG 11, que é um fundo imobiliário de logística. Eu já falei várias vezes aqui no canal sobre esse fundo, é um fundo que eu gosto bastante, acho bem interessante. E algo que a gente pode olhar aqui no relatório é que a gestão do fundo estima que o rendimento mensal distribuído de setembro até dezembro, inclusive, se situe entre 70 e 73 centavos por cota. E como a gente vê, a rentabilidade do fundo, do ponto de vista aqui da distribuição de rendimentos, ela vem aumentando desde o final do ano passado, começo desse ano. Então eu gosto muito de investir em fundos de tijolo nesses momentos, onde a gente está vendo cotas desvalorizadas com relação ao valor patrimonial. É claro que essa métrica não é a única que você deve analisar, não é simplesmente estar abaixo de um, está barato, está acima de um, está caro, principalmente considerando fundos de tijolo. Mas quando a gente tem dividendos em tendência de alta, taxa de juros na máxima com tendência de queda e o fundo aumentando os dividendos e ainda com desconto, isso tende a caracterizar uma janela de oportunidade. É claro que você precisa identificar o que cabe no seu portfólio, o que faz sentido para você. Olhando para o histórico de rentabilidade bruta do fundo, a gente vê que ele vence o IFIX, vence o CDI e vence o Ibovespa em todo esse período, desde 2018 até o momento atual. É uma rentabilidade bem interessante. É um fundo bem diversificado também do ponto de vista de tipos de contrato. Ele está bem concentrado em contratos típicos, mas no segmento de atuação a gente vê que ele é bem diversificado: e-commerce, transporte e logística, alimentos e bebidas, cosméticos, saúde, enfim. O próximo fundo imobiliário é o HGBS 11, na minha opinião, um dos melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores do segmento de shoppings, PVP igual a 0,96. E o que a gente pode olhar aqui de interessante no relatório do HGBS? Logo aqui na parte de destaques operacionais, a gente tem a parte de vendas. O portfólio do fundo apresentou vendas por metro quadrado, representando um crescimento de 7,9%, considerando o portfólio atual versus o portfólio de agosto de 2019. Então, no período foram adquiridos imóveis também. Isso não dá para analisar simplesmente de forma absoluta, mas se você considerasse aqui, segundo eles, o portfólio atual, esse crescimento seria de 10,2% nesse mesmo indicador. Olhando aqui para os rendimentos por cota, a gente vê que o fundo vem aumentando os rendimentos. A gente percebe que em outubro de 2021 esse valor foi de 91 centavos, em setembro de 2022 R$ 1,40
por cota, uma média de R$ 1,26 no período, mas considerando as premissas de projeção de resultados para os ativos do fundo, eles aumentaram inclusive a estimativa de rendimentos mensais para os próximos meses de 2022, para algo ali entre R$ 1,35 e R$ 1,45 por cota. Se a gente considerar R$ 1,45 por cota no HGBS 11, a gente está falando de 8,2% a 8,3% ao ano em dividendos. E se a gente considerar também que o patrimônio ele tende a se valorizar, é realmente um percentual interessante para você, entre aspas, travar a sua taxa ali, considerando que os fundos imobiliários ainda pagam rendimentos isentos de imposto de renda. Então, na minha opinião, é um dos fundos imobiliários de maior qualidade e ainda apresenta uma boa oportunidade nesse momento. Esse ano, quem tivesse investido R$ 10.000 já teria recebido mais ou menos R$ 832,53. Outro fundo imobiliário também muito interessante nesse momento, na minha opinião, lembrando que nada disso aqui é uma recomendação de investimento, mas a gente tem o XPLG11, que é outro fundo imobiliário de logística. Olhando aqui a distribuição média por cota do fundo, em setembro de 2022 foi de 74 centavos, tá? E a média de 69 centavos em 2022, essa média foi um pouquinho menor nos últimos 12 meses por conta de um pagamento de dividendos de rendimentos menor em 2021, mas quando a gente olha o histórico mais recente, a gente vê que a distribuição por cota ela vem crescendo, saindo de 64 centavos em outubro de 2021 para 74 centavos nesse momento. Olhando para o desempenho histórico do fundo aqui na série histórica acumulada, ele ganha do índice de fundos imobiliários, do IFIX, em relação ao valor da cota e aos rendimentos distribuídos desde o início do fundo. Se você considerar o reinvestimento dos rendimentos, ele vence. E a gente precisa levar em consideração também que conforme a taxa Selic foi caindo, as cotas dos fundos imobiliários, principalmente os de tijolo, caíram bastante. Então, nesse momento que a gente tem a taxa Selic se estabilizando, a tendência é que o desempenho do fundo, que está bem próximo do IFIX aqui, que é composto também, o IFIX é composto pelo desempenho dos fundos de papel, a gente precisa lembrar, a tendência é que com a taxa Selic se estabilizando e até caindo nos próximos meses, a tendência é que esse desempenho novamente se descole do IFIX, fazendo com que quem optou por investir no fundo nesse momento de maior dificuldade consiga oferir um bom retorno. O portfólio do XP LG11 é bem diversificado, a gente tem aqui o percentual da receita por locatário, Via Varejo, Cislog, Leroy, Pão de Açúcar, Renner, B2W, Mobile, são locatários de peso, né, que dificilmente vão dar calote. A gente tem 50% de exposição ao comércio varejista, 17% especulativo, 12% material de construção e a gente tem também aqui logística, comércio e distribuição de alimentos, enfim. Agora vamos falar aqui do RBRP11, que é o mais descontado da lista com relação ao valor patrimonial, um PVP de 0,69 e pode ser sim uma boa oportunidade. É claro que é um fundo que é um pouco mais arriscado, eu não diria tão arriscado, mas que vai exigir um pouco mais de paciência. O RBRP11 é o seguinte, ele é um fundo híbrido que busca gerar valor por meio da gestão ativa do portfólio, com a compra e venda de ativos, é isso que o fundo faz. Vale lembrar que atualmente o fundo ele atravessa uma fase bem desafiadora e delicada, considerando o fim da renda mínima garantida vigente em um dos imóveis do fundo, isso pode diminuir o yield, isso vai impactar também talvez o preço da cota no mercado secundário. Além disso, a rescisão de alguns inquilinos também é algo negativo, né? Mas a princípio isso até nem pode se concretizar em queda do rendimento. O fundo pode relocar os imóveis e até vender antes de parar de receber a multa. Enfim, o portfólio do fundo é de qualidade, deve superar essas dificuldades no médio prazo, podendo representar uma boa oportunidade nesse momento. O PVP, como eu falei, 0,69, na minha opinião, um dos fundos imobiliários mais baratos da Bolsa de Valores nesse momento, considerando a qualidade dos imóveis e a qualidade da gestão também. Como eu falei, é um fundo que consegue gerar valor com base na gestão ativa do portfólio. Então ele precisa de um tempo ali. Quem investir nesse fundo vai precisar ter um pouquinho mais de paciência. Mas nesse momento o fundo apresenta um dividend yield anualizado de 9,45%. Isso aqui pode até cair um pouquinho até o final do ano, mas mesmo assim é um valor
alto e no médio prazo isso tende a se estabilizar. Então quem comprar com esse desconto de mais de quase 30% praticamente, até mais de 30% em relação ao valor patrimonial, tende a conseguir no médio e longo prazo um yield on cost muito bom, que é o dividend yield com base no preço pago no ativo. Isso aconteceu, inclusive, recentemente no HTMX11. Eu fiz vídeo sobre ele, foi o primeiro FII da nossa lista, quando estava muito descontado. Quem comprou naquele patamar, eu inclusive comprei algumas cotas, não na mínima, tá? Mas um pouco depois, uns 2, 3 meses atrás. Então eu já consegui um ganho muito bom em relação ao que eu paguei na cota, mas naquele momento não estava distribuindo dividendos. E à medida que o fundo passa a aumentar a distribuição de dividendos, é natural que o preço das cotas seja reajustado e quem aceitou o risco, topou correr esse risco e não for mão de alface, vai ter um bom retorno.